E os irmãos vão abrir a palavra de Deus em 1 João, capítulo 3, versículo 17 a 21. Abra aí sua Bíblia, 1 João, capítulo 3, verso 17 a 21. E hoje vamos meditar, irmãos, nesse texto e vamos hoje, na verdade, completar aquilo que já falamos no texto anterior, né? Na verdade, há 2 domingos atrás, né? Porque domingo agora nós tivemos um pregador de fora, mas o primeiro domingo nós falamos sobre o amor ao próximo. Hoje eu quero trazer para você o restante aqui do texto em relação ao amor, chamando atenção para nós e completando aquilo que já vimos. Então, de 1 João capítulo 3, verso 17 a 21. 1 João 3, verso 17 a 21. Diz assim a palavra de Deus: Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então, irmãos, na mensagem anterior, nós abordamos a importância do assunto que João vem tratando aqui sobre o amor ao próximo. E conforme nós vimos o texto anterior, na verdade, do versículo 11 até o versículo de número 16, irmãos, nós podemos observar, irmãos, que o amor aqui é uma ordem e que não há amor. Não há vida naquele que não ama. Aquele que não ama está morto espiritualmente. Ele precisa então ser ressuscitado pelo Senhor, como Efésios capítulo 2 versículo 1 fala que Deus nos dá vida, né. E aí, irmãos, nós observamos que João faz essas considerações para alertar os cristãos, irmãos, da Ásia, porque viviam num período onde havia ali dentro da igreja alguns enganos de falsos mestres, chamando eles a abandonar a questão da carne. Na verdade, se você está morrendo, a ideia lá do gnosticismo é que se você está morrendo porque está passando fome, não tem problema nenhum, que a carne é ruim, então que você morra passando fome. Vai ser até melhor que você vai encontrar o Salvador mais rápido. Então, não há aqui, irmãos, dentro dessa ideia, dessa heresia que estava nascendo dentro da igreja, a ideia de se preocupar com o próximo, mas há um abandono do próximo. E nós sabemos muito bem que Jesus nunca fez isso. Jesus, por exemplo, irmãos, não mandou, despejou aquela multidão que estava ali esperando, né, com as suas palavras e disse: "Olha", quando os discípulos falaram: "Olha, nós não temos comida para esse povo, despede esse povo". E Jesus mostra ali o seu grande amor, lembrando que é o Deus também, irmãos, que provê. E ele ali lembra: "Dei vocês de alimento". E Jesus então faz ali a multiplicação dos pães e peixes e alimenta toda aquela multidão e traz elas ali um princípio importante que o Senhor é aquele que dá tudo, é aquele que sustenta a nossa vida. Então, hoje a igreja é aquela mão do Senhor, que onde nós, irmãos, também ajudamos, sustentamos e cuidamos um dos outros. Então, nessa reflexão aqui, irmãos, nós vamos continuar abordando o aspecto do amor ao próximo, mas também chamando a atenção, irmãos, que nós aqui observamos algo que ele vai acrescentar a esse amor. Não agora essa questão, irmão, simplesmente de morto, de estar ali sem vida, mas trazendo para a gente algo muito prático. Quando no versículo 1, 17 e 18, irmãos, ele vai chamar a atenção que o amor ao próximo não pode ser passivo, mas o amor, ele é um amor de agir, de ação. O versículo 17 e 18, você não leu, você vai reler comigo o verso 17 e 18, para que nós possamos, assim, fixar na nossa mente. Leiamos, irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Irmãos, a maioria dos cristãos da época eram classes sociais mais baixas. Como é também, irmãos, em muitas das nossas igrejas.
A situação ali era bem crítica, havia ali viúvas, soldados, escravos, irmãos, agricultores, pastores de ovelhas, criadores de porcos, pescadores e assim outras profissões, e alguns até que não tinham nada para fazer e precisavam então, irmãos, da ajuda uns dos outros. Haviam pessoas que, assim como em muitas regiões do nosso país, tinham momentos apenas, pedaços do ano onde conseguiam arrecadar o seu sustento, e o restante do ano ficavam sem ter, como buscar os seus recursos. E em Lucas capítulo 12, versículo 48, Cristo nos diz, irmãos: "Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão". Então o Senhor também a muitas pessoas deu ali mais recursos, e o que o chama atenção é que quem mais é dado, mais será exigido. Mas eu lembro você, irmãos, que Cristo diz que mais bem-aventurado dar do que receber. Se é mais bem-aventurado dar do que receber, nós deveríamos também, irmãos, quando podemos contribuir com alguma coisa ou com alguém, dar de coração, entendendo que é o Senhor quem provê todas as coisas. Irmão, se Cristo fechar, se Deus fechar a fonte da nossa vida, acabou, os recursos se vão. Então, se tudo vem dele, nós precisamos também entender que ele é quem dá em abundância. Em Provérbios fala que aquele que dá livremente, mais ele terá. E assim a vida nossa é. Então, o que João chama atenção é: não feche o coração. Essa expressão é forte, né? No versículo 17, quando ele fala: e fechar-lhe o seu coração. Como pode permanecer nele o amor de Cristo? Nosso coração, então, ele precisa ser um coração aberto. Essa ideia de um coração fechado é que nada entra mais. É verdade? Pelo contrário, não há espaço para amar mais pessoas. Mas aqui ele chama a atenção que o nosso coração precisa ser aberto e permanecer assim. Isso, irmãos, é uma coisa importante. A compaixão faz parte da vida cristã. Agir é importante. Nós, irmãos, muitas vezes empenhamos em mostrar o nosso amor só com palavras. E muitas vezes a palavra não basta. A palavra não basta. Quando olhamos a palavra de Deus em Deuteronômio 15, versículos 7 e 8, nós vemos que havia uma lei. A lei judaica já dizia que a gente precisava socorrer um ao outro. Então não é Jesus que incluiu algo novo, irmãos, mas a lei já dizia. Em Deuteronômio 15, versos 7 e 8 diz: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, alguma das tuas cidades na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes, lhe abrirás de toda a mão e lhe emprestará o que lhe falta, quando baste para a sua necessidade. Irmãos, e atente para a palavra necessidade que ele diz. Isso, irmãos, é algo muito difícil hoje em dia. Há alguns anos nós poderíamos dizer que a necessidade era algo bem fácil, vestes e roupa. Hoje, o problema é o que as pessoas pensam que é necessidade, né. Então, algumas pessoas colocaram no seu âmbito de necessidade algumas coisas que não estão constando naquilo que aos olhos de Deus é necessidade, né. Então muitas pessoas colocam aí roupas importadas como necessidade, colocam celular novo como necessidade e por aí vai, irmãos. Essas coisas nunca foram necessidade. Né, mas na verdade isso talvez demonstre a nossa dependência de algo humano, terreno, que não é algo que nós deveríamos olhar com atenção nesse momento. Então a necessidade é aquilo básico, né. Então o que ele chama nos atender é que eu preciso socorrer quem precisa daquilo que é necessário para a subsistência. A palavra de Deus era sim determinado que cada um de nós ajudássemos um ao outro quando houvesse a necessidade. O bom é que não tenha necessidade, né. O bom é que todos tenham com fartura, para que nós também possamos, irmãos, contribuir com aqueles lá de fora que precisam. Mas é lembrando disso que Paulo fala para gente que primeiro a gente cuida dos da família da fé. A família da fé. Então, o princípio aqui é bem claro, irmãos. O amor não deve ser apenas professado, ele deve ser demonstrado. Então, Deus provou o seu amor enviando Cristo, irmãos. Ele não apenas disse que amava, antes ele agiu. Ele agiu.
E essa lógica deve ser aplicada a nós. Nós podemos, irmãos, e devemos falar de amor, entretanto, as nossas ações também precisam demonstrar amor. As nossas ações precisam ser ações que lembram a Cristo. Cristo alimentou multidões. E Cristo supriu, irmãos, na verdade, a maior necessidade que nós tínhamos, que era a salvação. Se uma pessoa entrega a própria vida em nosso favor, quem somos nós para negar aquilo que nós recebemos como recurso? E ali às vezes está sobejando, irmãos. Irmãos, como nós somos falhos. Quantos de nós, irmãos, temos roupas em casa que nós nunca vestimos? Quantas vezes, irmãos, nós olhamos para a nossa despensa e vemos alimentos que estão estragando e nós não vamos alimentar deles, eles ficam ali. Quantas vezes, irmãos, nós agimos assim? Então o nosso coração precisa estar mais aberto, irmãos. Precisa estar mais aberto. Os diáconos têm pedido: "Mandem para cá", porque tem pessoas sedentas, pessoas procurando, e nós muitas vezes fechamos o nosso coração. Irmãos, é impressionante, eu não digo aqui, tá? Mas em vários lugares que eu passei, irmãos, em algumas igrejas que eu tive a oportunidade de pastorear, é impressionante quando você fala o seguinte: "Olha, gente, vamos fazer uma arrecadação de roupas aqui, cobertores, para ajudar, pra uma instituição", alguma coisa assim. E é impressionante como muitos irmãos têm roupas em casas etiquetadas que nunca usaram, nem tiraram a etiqueta. Tá lá, guardada, peças novas. Coisas que nós não precisávamos e achamos que aquilo era necessidade na nossa vida, né. Cuidado com isso, irmãos. A palavra de Deus diz em Eclesiastes que o Senhor cobrará todo o recurso que é da nossa mão, não só o dízimo e oferta, todo recurso que vem da mão, nós daremos conta. Então, assim, nós precisamos ser sábios no distribuir. Irmãos, Nicodemos, Augusto Nicodemos, ele diz que não está aqui, lembremos que João não está proibindo que usemos palavras para encorajar e confortar os irmãos, mas adverte que elas devem ser acompanhadas de ação concreta e compaixão. Em Tiago capítulo 1, versículo 22, ele diz: "Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos". Então a ordem é compartilhar para aqueles que necessitam, e quando nós retemos isso, irmãos, nós não estamos praticando a palavra. Nós tornamos apenas, irmãos, ouvintes. E nós estamos enganando a quem? A nós, somente a nós. Irmãos, o comentarista John Gill, falando sobre esse texto, ele faz aqui uma pertinente consideração. Ele diz o seguinte: é legítimo e bom expressarmos nosso amor ao próximo e a todos em palavras, entregar boas dádivas e linguagem cortês, falando de maneira afetuosa, especialmente os que estão aflitos, mas não devemos ficar somente nisso, pois de nada adiantará dizer ao necessitado: ide fartai-vos, e não lhes darmos nada sem palavras. Nada, nada que nós possamos fazer, irmãos, é muito, assim, tudo que a gente puder fazer é pouco ainda daquilo que as pessoas necessitam ver, né. Interessante a gente observar, a palavra de Deus diz que muitas coisas o Senhor não ouve, ele vê, né. Então ele vê, ele enxerga, ele está vendo o que eu faço, ele quer enxergar o cristão, ele quer ver as minhas obras. Obra é algo visto, irmãos, não dito. Mas já parou para pensar? Eu posso dizer muita coisa aqui, posso dizer muita coisa para você, e você pode dizer muita coisa para mim. E principalmente eu, né, vou trazer a realidade. Eu posso te falar tanta coisa, irmãos, que eu já fiz, que eu já falei, que eu já, ajudei, eu posso falar tanta coisa, você nem me conhece direito, né. Você está aqui convivendo comigo em 4 meses, mais ou menos uns 4 meses. Eu posso falar qualquer coisa que você não tem como comprovar, mas eu estou fazendo isso para Deus, irmãos. Deus disse para eu amar ao próximo. Eu amo ao próximo porque eu amo a Deus. E se Deus mandou, eu confio que isso é legítimo. E eu ajudo, eu amo, e eu transformo isso em algo maior na minha vida. Sabe por quê, irmãos? O versículo 19 a 21 vai chamar a atenção que amar traz benefícios. Olha o versículo 19 a 21. Quais são os benefícios que esse amor vai nos trazer? Olha o versículo 19 ao 21. Diz assim, olha, e vamos ler?
E nisso conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Amém. Irmãos, nesses versículos aqui, João ele fala de 2 benefícios que são resultados da prática do amor, desse amor de agir, né. Primeiramente, irmãos, ele chama atenção para a gente para uma certeza da salvação. Tá? Então, lembre, Tiago vai falar que mostra-me a tua fé com palavras, e eu vou te mostrar e confirmar a minha fé com obras. As obras são confirmação. Eu não faço obras para ser salvo, mas as obras confirmam que eu sou salvo. Então, de certa forma, João está chamando a atenção para a gente para justamente esse aspecto de que as obras confirmam que eu sou salvo. Então, ele fala da certeza da salvação. E esse princípio, irmãos, aqui é transmitido quando ele declara: nisso conheceremos que somos da verdade, nisso conheceremos que nós, irmãos, vivemos o verdadeiro evangelho, nisso conheceremos, irmãos, que Cristo é aquele que habita em nós. Então, quem consegue amar de fato, conclui que foi transformado pelo poder do evangelho. E assim é a nossa vida. Quem consegue expressar misericórdia, irmãos, é porque entendeu o que é receber misericórdia. Entende o que é. Quem aqui já foi assaltado? Não, não, o senhor foi raptado, é diferente. Sequestrado, né. Alguém foi sequestrado aqui além dos irmãos? Não? Então me fala aí, quem levanta aí de novo, quem já foi assaltado? Ah, tá. E o irmão os irmãos ali foram sequestrados, é uma coisa bem diferente, né. Mas você sabe me falar que é ser sequestrado, não sabe? Você sabe falar que é ser roubado, né, os irmãos que foram roubados aí, né. Já fui roubado não assim pessoalmente, foi armado? Quem foi armado? Ah, os irmãos foram armados também? Foram armados? Irmãos, eu não sei o que é ser assaltado com arma. Já roubaram a minha casa, mas eu não sei o que é. Eu não sei. Algumas coisas, irmãos, a gente só entende realmente com experiência. A gente só entende quando a gente passa por aquilo. Então, nós, irmãos, quando entendemos o que Cristo fez na nossa vida, a misericórdia dedicada a nós, nós entendemos o que é dar misericórdia a outro. Né, a palavra misericórdia é isso, né, vem da palavra cardia no grego, que chama atenção, é de colocar o meu coração na miséria do outro. Então, a ideia de que eu entendo a miséria do outro, porque eu também estava ali como miserável pecador que eu sou, e na minha miséria Deus olhou para mim com compaixão. Então eu entendo o que que é compaixão, eu entendo o que que é, irmãos, misericórdia, eu aplico misericórdia, porque eu recebi misericórdia. E a palavra de Deus diz que o evangelho é como? De graça recebei, de graça dai, entendendo que é algo que eu preciso liberalmente entregar, eu preciso dar misericórdia. Então, irmãos, quem consegue amar de fato conclui, então, nessa transformação que nós somos agora salvos, criaturas modificadas, transformadas, nós que éramos egoístas agora entendemos, irmãos, nós, irmãos, que éramos como aquele homem lá, né, lembra que Lázaro está comendo as migalhas da sua mesa e nós não se portamos com aquelas pessoas que estão em volta sofrendo, passando por necessidade, nós que éramos assim, agora nós entendemos. E quando nós vemos essas pessoas comendo as migalhas, nós não as deixamos lá, nós chamamos elas para a mesa, porque foi isso que Jesus fez, irmãos. Ele chamou a gente para a mesa. Jesus me chamou, eu e você, para sermos co-herdeiros. O que isso quer dizer? Herdeiro com Ele. Nós somos herdeiros com Ele. Isso é misericórdia. É você chegar para o outro e falar o seguinte a você: é como eu. Você vai ter do que eu tenho. Lembra, irmãos, do que Davi fez? Davi, irmãos, é um homem de misericórdia tremenda. Quando Saul morre, ele manda que vasculhe no reino, irmãos,
quem houvesse ali da descendência, porque ele tinha feito uma promessa para Jonatas. Ele diz: "Olha, cuide dos meus, Davi. Quando assentar no trono, cuide dos meus". E ele cumpriu aquilo. E ele achou então Melquisedeque e cuidou daquele homem, irmãos. E deu para ele daquilo que fosse de melhor e chamou ele: "Ó, você vai sentar aqui comigo. Em todos os dias da tua vida você vai comer comigo". Hã? Mefibosete. Verdade, obrigado, Eduardo. Olha, bom ter Eduardo aqui. Irmãos, Mefibosete, obrigado. Mefibosete, irmãos, sentou à mesa de Davi, comeu todos os dias da sua vida da comida do rei. E o que Deus faz, irmãos? Nos chama a sentar à sua mesa. Nos chama a dividir. Segundo benefício que ele nos dá aqui, irmãos, nessa questão que ele nos chama a ver desses benefícios, é também a nossa tranquilidade diante de Deus, quando João comenta o seguinte: "Tranquilizaremos o nosso coração". Ele chama-nos a entender, irmãos, que nós seremos tranquilizados, no versículo de número 19, né, quando ele diz: "Nisso conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração". E o versículo 20 ele continua: "Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas". Então, nós temos aqui, irmãos, uma consciência livre, livre de punição. Quando, irmãos, amamos realmente a Deus e amamos ao próximo, esse amor sacrificial, então João prossegue dizendo que a nossa consciência não nos acusa, não nos acusa. Já viu como é triste, irmãos, pessoas que a consciência o acusa? Sabe que está errado. A vida é um fardo. Não porque, irmãos, não porque algo o pesa realmente, mas a própria consciência dele, ele sabe que fez errado, ele sabe. O pecado é isso, né. O pecado é um fardo que nós carregamos durante toda a vida. Não sei se alguém teve a oportunidade de ler ou ver, o filme O Peregrino, né. Tem um livro, né, O Peregrino, tem o filme. Então a história conta de um jovem que carregava um fardo enorme, né, e aquele fardo pesado era difícil na caminhada que ele escolheu. E ali, irmãos, diante daquilo, quando ele encontra um que poderia tirar aquele fardo, a situação melhora. Então nós temos em Cristo a oportunidade, irmãos, de em obediência tirar esse fardo. Então a palavra de João nos chama a uma fé obediente. E ninguém pode, irmãos, entender de outra forma. O fardo é entregue, o alívio. Há também a ideia de que a nossa consciência tranquilamente nos permite viver uma vida de tranquilidade diante de Deus, com a certeza que nós fazemos o que é certo. Irmãos, amamos de fato, de verdade. Irmãos, nossas obras têm demonstrado que nós somos cristãos? Será que sim? Irmãos, o amor de tantos, que nós falamos que Deus derramou por nós, que Deus entregou por nós, o amor que nós tanto declaramos que temos pelo outro, é mostrado no dia a dia, irmãos? Será? Será? É algo, irmãos, que precisa incomodar o nosso coração. Irmãos, o amor que nós tanto falamos deve se manifestar em misericórdia pelas vidas. É realmente o evangelho que vai livrar as pessoas do inferno, mas as pessoas querem ver o evangelho na prática hoje. Eles querem ver na minha vida e na sua vida o que vai mudar. É muito bonito a gente falar: "Deus te abençoe e vai-te em paz. Que o Senhor cuide de você". Mas na verdade aquelas pessoas, irmãos, não receberam nem uma amostra daquilo que é o amor. Irmãos, a nossa vida, ela precisa ser uma vida onde nós buscamos em todo tempo fazer a vontade do Senhor de forma integral. Eu queria que nesse momento, irmãos, você lembrasse de uma verdade. Curva a sua cabeça. Eu queria que você nesse momento estivesse eh, orando ao Senhor. Orando ao Senhor e confessando diante de Deus se porventura tem alguma coisa você precisa colocar aos pés do Senhor.
Deus santo, Deus amado, nesse momento, Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, clamando ao Senhor, Deus, que nos abençoe, Pai. E também, Pai, nos perdoe. Se por algum momento, Deus, nós deixamos, ó Deus, de cumprir aquilo que é a tua vontade, Deus, deixando de amar ao próximo. Ó Deus, abençoe, Pai, as nossas vidas, para que nós possamos, ó Deus, em todo o tempo, mostrar, Pai, o grande amor que o Senhor tem, Deus, derramado sobre a nossa vida. Não um amor, Deus, de teoria, mas um amor prático, Pai. Abençoa, Deus, para que aquelas pessoas que estão, Deus, em volta de nós, eles possam, Deus, de receber, Pai, tanto quanto, Deus, o grandioso amor que o Senhor dedicou a nós. Sê Deus com nossas vidas, Pai. Abençoa os nossos corações, Pai. Que nós, ó Deus, não venhamos, ó Deus, ser golpeados, ó Deus, pela nossa consciência, mas que nós possamos, ó Deus, fazer, Pai, aquilo que é, Deus, a tua vontade. Amemos de fato, de verdade. Ó Deus, que as pessoas possam ouvir a nossa voz, o nosso evangelho pregado, mas também possam ver o evangelho pregado através dos nossos atos. Abençoa as nossas vidas, Pai. Nós, ó Deus, damos graças e pedimos ao Senhor que você esteja abençoando a vida de cada um de nós, ó Pai. Porque hoje, especialmente, Deus, o Senhor olhou para a nossa miséria, Pai, há muitos anos atrás e entregando Cristo na cruz, para que, ó Deus, a nossa maior necessidade, que era, ó Deus, de salvação, que era do perdão, que era, ó Deus, de uma vida, Pai, livre do pecado, Deus, da prisão que ele causa em nós. O Senhor, ó Deus, assim, olhou conosco, Deus, com compaixão e graça. Pai, ensina-nos, ó Deus, a ter, Pai, através do teu Santo Espírito, o mesmo amor, a mesma compaixão, a mesma graça que nós recebemos para com os outros. Que sejamos, ó Deus, instrumento do Senhor, Pai. E assim, Pai, possamos ainda mais ampliar, Pai, aquilo que temos feito, Deus, e aquilo que temos dito. Ó Deus, que as palavras, ó Deus, acompanhem nossos atos. Que nós, ó Deus, não sejamos, ó Pai, como hipócritas como foram os fariseus, Pai. Mas aquilo que temos, ó Deus, ensinado, pregado, dito, Pai, sobre o Senhor e sobre aquilo que o Senhor fez em nossa vida, seja visto pelos de fora. Ó Deus, nós sabemos que as pessoas veem, Pai, a nossa vida e procuram ver na nossa vida aquilo que Cristo fez em nós. Nós lemos a palavra, mas as pessoas leem a nossa vida. Que eles possam ver, Deus, esse evangelho que nós professamos no dia a dia, em todos os atos. Nós damos graças, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém.